Boa tarde, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui da nossa programação. E a Universo Produção tem o prazer de recebê-los para a última agenda do Encontro de Arquivos. Neste momento, teremos Diálogos da BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que integra a programação do 20º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e que tem como tema Do Rolo ao Rios, Redes Sociais e Preservação Audiovisual. As redes sociais criam e recriam diariamente novas dinâmicas de interação e mediação dos indivíduos e da sociedade com a produção cultural. Em um ritmo impressionante, obras viram memes, memes tornam-se arte e as fronteiras entre a cultura e o consumo online ficam cada vez mais indefinidas. No caso do cinema brasileiro, por meio de uma linguagem atual, repleta de edits e montagens, uma nova geração toma contato com obras que não costumam ter muita visibilidade, para além dos arquivos e dos poucos cinemas de repertório. Em contrapartida, como estes criadores de conteúdo acessam sua matéria-prima? Qual o estado de preservação dessas imagens e sons para além das telas de celulares? Como transformam essas ações em ferramentas efetivas para a conscientização sobre a importância da preservação? Gostaria de convidar ao palco para este bate-papo a mediadora Débora Butrucci, preservadora audiovisual e vice-presidenta da ABPA. E os nossos convidados, Lu Cardoso, da Sci-Fi Moon, criador de conteúdo do Pará? Isso, né? É do Pará. Ele que é do Pará. Lucas Moraes, do endereço dele, Cinema Brasileiro, Out of Context. Ele também é criador de conteúdo em São Paulo. Marine Milani, museóloga, aqui em Minas Gerais. A 20ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Instituto Cultural Vale, patrocínio Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais, Caixa. Parceria Cultural Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural. A realização é da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Lembramos vocês que o encerramento da Cineop acontecerá hoje às 20 horas na Praça Tiradentes, com o Cine Concerto Garoto e anúncio do melhor filme da mostra competitiva eleito pelo júri oficial. A cobertura completa está disponível na plataforma cineop.com.br. Com a palavra, Débora Butrucci. Butrucci. Butrucci, é o trava-língua. Boa tarde a todas e todos. Ufa, chegamos na última mesa da Cineop, sempre tão intensa a programação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, a acolhida, a nossa proposta. Todo ano a gente propõe uma mesa, o Diálogos da BPA, e esse ano veio essa ideia de dialogar com esses perfis, a gente vem assistindo um aumento e o crescimento desses perfis, seja de Instagram, como do X, enfim, dedicados a edits de filmes brasileiros de patrimônio e também contemporâneos, e como isso tem dialogado com uma geração mais jovem, que é justamente a geração que a gente tem buscado conversar mais. Está aqui as nossas 6 bolsistas desse ano, tanto do edital nacional da BPA quanto da UFOP. Então, eu acho interessante a gente buscar incorporar e fazer essa ponte da área de preservação com esses perfis que têm muitos seguidores, que atraem bastante atenção, e cuja matéria-prima é o cinema brasileiro, e que é o cinema brasileiro que foi preservado, que é possível gerar conteúdo para esses perfis, e como a gente dialoga com tudo isso.
estando no mundo da internet, a gente sabe, né, como as informações são consumidas muito rapidamente, né? É difícil, né, você dar um contexto mais complexo e muitas vezes alguns filmes e alguns materiais de arquivo precisam, né, desse contexto. Então, como dialogar e aproximar, né, esse trabalho que tem tido esse alcance? Muitas vezes os perfis dos arquivos não conseguem ter e vocês conseguem, né? Então, acho que a gente tem que estar mais próximo e tentar entender como esse diálogo pode se estabelecer de maneira mais proveitosa, acredito que para ambos os lados. Né? Eu pensei numa dinâmica aqui, né, de vocês falarem primeiro, depois a Marine, que foi nossa bolsista do ano passado, trazer uma perspectiva, né, também da área que ela atua, né, da museologia. Então, quem gostaria de falar primeiro? Lucas ou Lu? E obrigada pela presença, por vocês terem topado, né? Eu falei para eles que não ia ser um enquadre aqui, ia ser um diálogo. Realmente, super obrigada, né, de toparem vir conversar com a gente. Boa tarde. Eu queria, antes, te agradecer também pela oportunidade de estar aqui, agradecer o convite da BPA, a toda a dinâmica de me trazer até aqui. Me chamo Lucas, eu sou de São Paulo, acho que já deu para reparar o sotaque, mas estou reforçando porque foi em São Paulo que eu descobri o cinema da Boca do Lixo, que foi onde me inseriu nesse tipo de cinema brasileiro menos conhecido, e que foi desde então onde eu estou tentando obsessivamente ver todos os filmes possíveis daquela época, e claro que isso foi expandindo com o tempo. Então você vê os grandes filmes da Embrafilme, os filmes que tem em Recife, os filmes da Bahia, depois mais para frente tem os filmes de Porto Alegre, também que foram bem importantes. E claro que aqui de Minas Gerais, né, também, desde o Humberto Mauro assim, até o Carlos Alberto Prates Corrêa, por exemplo, que são cineastas bem subestimados, mas que são bem importantes, principalmente aqui no contexto de Minas Gerais e do Brasil inteiro, né? Então, veio essa uma grande obsessão, assim, eu estou usando essa palavra porque acho que eu tenho um pouco disso, porque foi uma descoberta para mim que mexeu muito comigo nesse sentido, assim, que eu sempre fui uma pessoa que tinha muito contato, foi uma criança com insônia nos anos 2000, né? Então não tinha celular e eu tinha muito contato com televisão, né? Eu fui criado com televisão, assim. Então, nos anos 2000 a televisão tinha muitos programas de humor, né? Você tinha Cacete Planeta, tinha Diarista e tal. E foi talvez uma coisa que me abriu esse contato com o humor brasileiro, com essa coisa assim nossa, né? E que depois se evoluiu, né, para DVD e baixa filme e tal, e depois foi pro lado do cinema, né? Mas que foi uma coisa que, sei lá, inicialmente, depois de um tempo assim que você começa a conhecer cinema, você fica naquela cinéfilo tem não ego assim, né, de conhecer o filme mais todo mundo e tal. E você fica naquela, e depois de um tempo que você tem esse tipo de contato com muitos cinemas do mundo todo, todas as épocas e tal, você percebe, e eu percebi, foi uma coisa que eu mesmo fiz nessa trajetória de conhecer filmes, como eu tinha pulado o cinema brasileiro, assim, né? Foi uma coisa que, naturalmente, a gente começa por Hollywood e tal, tem uma coisa assim dos grandes filmes, né? Pelo que a gente é culturalmente educado, ter acesso a esses filmes, a ter mais consideração, talvez, por esses filmes, mas que, depois de um tempo, eu percebi, assim, foi num documentário da Fernanda Pessoa, inclusive, quando eu tinha 18 anos, que eu vi, que chama Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, que ela faz basicamente o que eu faço na página, que são vários trechos de filmes que contam a trajetória dos anos da ditadura, né? 64 até 64 e 85, que são contados por filmes feitos naquele momento e recortados justamente fora de contexto, né? Para contar o que estava acontecendo naquele momento, naquela fase do Brasil, enfim, dentro do possível, né? Dentro do possível da censura, das produções, enfim. E aquilo foi um trabalho que mexeu muito comigo, assim, principalmente por ser um recorte de vários filmes e também por eu não conhecer nenhum daqueles filmes, não conhecer nenhum daqueles atores e tal. Foi uma coisa que mexeu muito comigo nesse sentido de ter essa consciência de que eu conhecia cinema de alguma forma, mas que eu não conhecia praticamente nada de cinema brasileiro, né? E foi um contato muito interessante. Era um filme que se foca mais em pornô chanchado, que é um lado que, dentro do cinema brasileiro, que já é subestimado, é um lado mais subestimado ainda, assim, é uma coisa que tem níveis de desconhecimento, assim, no geral, e é uma coisa que ficou muito mal falada, que se confunde com pornô, com explícito, tem toda essa confusão, né?
E aí acho que depois de um tempo foi tentando conhecer, e quanto mais você conhece outros diretores, outros atores, vai se aprofundando, tem cada vez mais coisa. E aí, depois de um tempo, isso virou uma pesquisa, que virou um TCC e tal, e depois eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer com isso, né, de alguma forma? Porque acho que eu sempre tive essa questão, talvez, com a área acadêmica, de ser uma coisa um pouco fechada entre si, assim. Acho que as pesquisas são muito importantes, eu tento sempre ter esse tipo de contato com o lado do acadêmico, mas que eu acho que pode se fechar um pouco dependendo disso, e eu acho que o movimento deveria ser de abrir isso, justamente, né? E acho que é uma preocupação que a internet trouxe isso a milhão agora, né, nos últimos anos, esse século, assim, basicamente, de como transformar isso de uma coisa que não seja... Claro que tem essa importância do academicismo, mas de ter um alcance, como você falou, disso chegar em várias pessoas, né? E foi uma coisa que me surpreendeu muito, primeiramente, do alcance da própria página que pegou, assim, porque na minha ideia ia ser uma coisa fechada, pessoas que tinham algum conhecimento daqueles filmes, iam ver aquilo, achar legal e tal, mas que ia talvez entrar um pouco disso também quando eu tive a ideia de postar trechos desses filmes, né? E foi uma coisa que foi surpreendente, mas foi muito positiva, assim, para mim, nesse sentido de ver como esses filmes chegaram em várias pessoas e criaram esse tipo de interesse, até a dúvida. Acho que a dúvida é uma coisa que é importante ser criada também, de quem são esses atores, quem são esses diretores, como esses filmes eram feitos. E eu até brinco quando pergunto, assim, porque eu falo que o nome da página é péssimo, porque o out of context é uma mentira, assim, porque o que mais precisa desses filmes é justamente dar contexto, né? E como eu falei, o filme da Fernanda Pessoa é uma coisa que é muito interessante, porque naquele momento, o filme de 71 e o filme de 74, eles tinham visuais completamente diferentes, temáticas completamente diferentes, porque tinham dinâmicas diferentes acontecendo dentro do Brasil, né? Tanto da própria produção, tanto de tecnologia, como da censura, né? Principalmente, que sempre foi o tipo de cinema que tentava chegar assim no limite do que era permitido sempre, né? Tanto para denunciar e tanto para escrachar aquilo, debochar daquilo também, que eu acho que é muito importante também, assim. Então, quando eu digo que tem um pouco desse foco, talvez, em pornô chanchado, é porque eu acho que cai para esse lado que me interessa mais do ataque do humor, de deboche sobre aquilo que estava acontecendo, não tanto no sentido crítico, que foi uma coisa que talvez seja o que tenha afundado um pouco o cinema novo, de entrar tanto na crítica, até o ponto de ter que ficar driblando a censura e se tornar meio incompreensível. E eu acho que esses filmes conseguiram criar esse tipo de crítica, criar esse tipo de deboche, mas de uma forma popular. Esses filmes eram vistos pelo público, né? Era um cinemão, assim, e tal. E por mais que eles não fossem considerados na época assim grandes filmes pela crítica, eu acho que eles representaram muito bem agora, olhando anos depois, né? Olhando o que aconteceu naquela época, o que estava acontecendo. Você vê a importância daqueles filmes, que talvez nem eles mesmos tivessem, às vezes, a dinâmica de pensar naquela importância do que eles estavam fazendo, que é uma crítica pelo que estava acontecendo em volta deles, né, basicamente. Então, acho que é muito importante ter esse novo olhar, que é uma coisa que eu tento trazer, de postar esses filmes justamente como uma forma de acesso muito fácil, assim, né? São vídeos de 15 segundos, 10 segundos, que é uma coisa instantânea, que um vídeo desse pode ser uma coisa que abre a porta para a pessoa talvez se interessar em assistir um filme, conhecer um diretor e se aprofundar dentro daquilo. E é uma coisa que eu acho que é importante de ter, todo esse tipo de acesso, todo esse tipo de dinâmica, e dentro do possível do que eu consigo fazer com a página, assim. Então, acho que é isso, assim, falei demais, eu acho, mas acho que é nesse sentido de alcance, de principalmente apresentar, né, esses filmes, tirar eles desse lugar de obscuridade e colocar num lugar daquilo ser um cinema que foi importante, então ser um cinema que é legal e ser um cinema que é brasileiro, né, antes de tudo também, que é uma coisa que talvez seja o foco principal de tudo isso. Obrigada, Lucas. Vou passar a palavra para o Lua, você falar um pouquinho, enfim, como é que surgiu, né? O que você pensou disponibilizar, né? O que você disponibiliza no seu perfil. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite da BPA e o seu também, né, de vir para Ouro Preto. Eu sou do Pará, meu nome é Lu, e eu aceitei vir, né, longe, passar frio aqui. Aí, queria contar do começo da página,
2020, 2021, criei o perfil com o nome Sci-Fi Moon. Eu uni duas palavras, sci-fi, que era de sci-fi e ficção científica, que eu ia trazer edições desse gênero de cinema. E Moon, lua. Gosto de lua. Então, eu quis unir isso, só que, enfim, depois eu acabei vendo que escrevi errado Sci-Fi Moon, e o sci-fi está escrito errado. Então, eu nem gosto assim de ficção científica, só queria criar uma página, mas, assim, não tinha conhecimento do cinema nacional, mas assisti, depois que eu criei o perfil, assisti Central do Brasil e meus olhos brilharam para aquele filme. E eu fui pesquisar sobre, porque se consumia muito edit. E aí eu fui pesquisar para postar no WhatsApp. E acabei não achando conteúdo legal, sabe? Não achava edições sobre. Então, acabei que eu fui fazer um edit do filme, né? Só que comecei a postar de tatuagens em 2013, do Wilson Lacerda. E foi nisso que eu comecei a minha história. Aí eu comecei, baixei o Letterboxd, pesquisei listas de como se introduzir, né, no cinema brasileiro. Então eu comecei com os mais famosos, Que Horas Ela Volta, Central do Brasil, esses filmes mais famosos. Então eu fui descobrindo o cinema brasileiro e trazendo também para o pessoal as edições. Então foi nisso que começou o perfil. Só que acho que foi ano passado que deu um boom no Twitter, deu muito bom, que acho que foi o edit de Bingo, o Rei das Manhãs, que pegou uns 15 milhões de visualizações, ou 17 milhões, o Bingo, o Rei das Manhãs. E aí sim que começou a viralizar mais o meu perfil, só que antes eu já tinha criado um público assim fiel. Então, a minha missão, eu sinto assim hoje que eu tenho o sentimento de missão cumprida, de todo dia receber conteúdo nacional. E é isso. Minha história do cinema. Eu ia falar muita mais coisa, mas eu tô nervoso, gente. Eu até conversei um pouco com o Lu antes, né? Você não tinha relação, não tem, né? Você não fez graduação em cinema. E você, Lucas, fez... não te perguntei, mas você fez graduação em cinema? Não, uma graduação em arquitetura, por incrível que pareça. E justamente assim que eu cheguei na boca do lixo, foi uma conexão que faz sentido agora, mas naquele momento foi uma coisa meio assim, porque eu tinha esse interesse em fazer cinema e no meio do TCC ficou uma coisa que minha orientadora até falou: isso é um TCC de arquitetura, não um TCC de cinema. Você está pesquisando sobre cinema e não está pesquisando isso, né? Então foi uma coisa que... Eu sou formado em arquitetura, acabei me formando com esse TCC, inclusive. E depois eu fiz uma pós-graduação em cinema porque eu senti essa necessidade, talvez, de conhecer um pouco da área técnica, talvez, dentro do possível, mas que não é uma questão que eu vim da formação de cinema, né? Foi uma coisa que eu cheguei meio em volta e fui ficando, assim. E aí eu nem falei da quantidade de seguidores de cada perfil, só para vocês saberem, né? Eu acho que também teve o edit, né, Lu, do Rainha Diaba, eu acho que viralizou bastante, né? Fala aqui quantos seguidores. Um dia a BPA chegar lá. O Sci-Fi Moon tem, né, quase 54 mil. Acho que você também, né, Lucas? Eu não sei, será? Deixa eu ver aqui. Vai ser que nem aquela descoberta depois que sai do Big Brother. Quantos seguidores você tem? O dele é o Sci-Fi Moon, é o Instagram, é o perfil do Instagram. No TikTok vocês devem ter mais, né? TikTok... e quantos vocês têm só fala a quantidade de seguidores, quantos vocês têm nessas outras plataformas? No Instagram, o Auto Cinema BR tem cerca de 51 mil seguidores, né? E o Sci-Fi Moon tem 54 mil. E nas outras plataformas vocês têm mais? No Twitter, foi onde começou e cresceu mais, tem acho que 120 mil hoje, talvez. Isso, tenho só essas duas, por enquanto. No Twitter tem 23 por aí, e no TikTok tem 47.
7 mil. E agora eu vou passar a palavra para a Marine, também trazendo, né, essa perspectiva de um olhar jovem, né, sobre tudo isso, para a gente pensar nessas pontes de diálogo. Boa tarde, gente. Meu nome é Marine, sou museóloga formada pela Universidade Federal daqui de Ouro Preto. Eu sou do sul de Minas, mas moro aqui em Ouro Preto desde 2019, então são 6 anos acompanhando o CineOP. Então, eu sou de Campo Belo, né, uma cidade bem do interior, que não tinha cinema, a gente não tinha muito acesso. E se você tinha interesse nesse aspecto, você tinha que ir para uma cidade vizinha, você tinha que procurar por si mesma. E eu agradeço, né, a BPA. Ano passado eu estava acompanhando como bolsista e agora, estando desse lado, de uma forma na roda de conversa, é muito especial estar aqui, né, ter esse lugar de fala também. Como eu sou meio prolixa e metódica, eu fiz um roteirozinho. Então, eu gostaria de começar pela perspectiva da museologia, de entender que a museologia está em transição, né, do objeto ao fluxo digital. E a museologia, historicamente, ela é centrada em coleções materiais ou imateriais, né? E hoje ela se depara com fenômenos que não cabem mais em vitrines, né? Que é essas experiências digitais. Preservar esses fluxos, existem novas metodologias, etnografias digitais, arquivamento colaborativo e documentação do efêmero. E aí a gente entra num aspecto que é a curadoria institucional e essa curadoria popular, que é a das redes sociais, né? A memória oficial e a memória coletiva, que esses aspectos vão se atravessando. A museologia como campo de escuta e mediação cultural entre o que é oficializado e o que é vivido. Pensando também nesse campo de disputa, as redes sociais podem ser entendidas como museus não institucionais. As redes funcionam como espaços de ativação de memória, descentralizadas, afetivas ou imutáveis. A prática de postar um trecho de filme é muitas vezes uma forma de curadoria que reativa memórias e saberes. As redes criam esses microarquivos afetivos, mas não garantem a permanência nem historicidade desses arquivos no mundo digital. A lógica viraliza e some e dificulta os processos de preservação, pois o que se apaga deixa de existir como um documento histórico. O cyberespaço, que é a internet, né, é um espaço imaginal e simbólico que se sobrepõe ao real, como uma camada de memória coletiva. E as redes sociais funcionam como esse espaço de ativação de memória audiovisual, que cada vez mais a gente tem consumido esses conteúdos, né? E onde o passado do cinema é resgatado e ressignificado por meio dos Reels. E aí, os Reels, eles são uma ativação quase mnemônica que convoca e reforça o imaginário coletivo, né? E eu acho impressionante como esses cortes, esses Reels, os TikTok, eles conseguem chegar a pessoas que nunca ouviram falar. Eles conseguem chegar a essas pessoas que nunca ouviram falar de certas obras, né? Gerando essa curiosidade, às vezes se inspirando, e essa vontade de assistir, né? Isso, para mim, tem tudo a ver com o que chamamos de museologia de mediação, que é traduzir, aproximar e criar pontes. Aí eu li um livro um tempo atrás, que eu queria trazer um pouco dessa referência, que é do Ismael Xavier, de 77, que, apesar de ser de 77, ele traz vários conceitos que atravessam essa roda de conversa hoje, que é o livro O Discurso Cinematográfico, a Opacidade e a Transparência. Ele discute 2 conceitos, né, que é a transparência, que busca apagar os rastros
da mediação e criar uma ilusão da realidade, sem costuras. E a opacidade, que revela a linguagem e expõe a sua construção. Pensando nesse deslocamento que acontece nos Reels, eu vejo que eles justamente quebram essa transparência original do cinema e expõem essas costuras, criando novas leituras, novas interpretações, novas narrativas. Essa prática pode ser entendida como uma forma de revelar a linguagem do cinema, tornando-a mais acessível, crítica e adaptada à lógica interativa das redes sociais. Então, pensando nisso, a gente pode questionar, né, o que significa preservar essas imagens em um mundo em fluxo digital. Que a preservação clássica, né, ela já vem enfrentando essa obsolência dos suportes físicos e digitais. E, ao mesmo tempo, há essa produção avassaladora de conteúdo digital efêmero que é difícil de arquivar, seja os stories, as lives e os outros metadados, né? E aí eu fiquei pensando, né, como a gente pode utilizar desses interesses dos cortes para gerar e pressionar mais acesso, mais digitalização e mais preservação, né? Então, eu vejo que as edições é quase um processo de arte, é uma curadoria popular e pessoal, mas é importante a gente se perguntar como manter viva a memória das obras originais e valorizar quem as faz. E aí eu queria só finalizar com uma frase que, se o rolo é a origem e o Reels é o rito, o cyberespaço é o território onde a memória se reinventa e se encontra. Entre o arquivo que guarda e o clique que faz circular, não há mundos opostos, mas aliados em potencial. Um lado desperta o desejo e visibilidade, o outro a preservação das obras. Obrigada, Marine. Ótimo você trazer, né, essa outra perspectiva. E aí eu vou começar fazendo umas perguntas, né, e abrir para vocês também, que eu queria, assim, primeiro ouvir de vocês, né, visto que foi um convite, né, a partir de uma associação de preservação para vir falar numa mostra, né, dedicada e que entende o cinema como patrimônio. Como é que vocês receberam esse convite, né? Como é que vocês entenderam, né? Enfim, a gente dialogou um pouquinho antes, né? Mas, e a partir do que eu falei, assim, queria ouvir vocês se isso faz sentido, né, em relação a como a gente pode dialogar, né, porque tem esse longo processo até essas obras estarem disponíveis, né? A gente sabe desse desejo / obsessão cinéfila, né, que nos acomete em algum momento, mas como fazer com que isso reverbere, né? E, de certa forma, eu acho que o trabalho do Lucas, né, visto que você faz com outro tipo de material e também outros filmes, né, outro material de arquivo que não tem um autor, digamos assim, né? Você postou recentemente o material do SRTV, que é uma coleção bem específica, né? E o Lu já faz com um filme, né, de documentário ficção, que tem um diretor ou uma diretora. Então, acho que são materiais diferentes também. Mas queria ouvir vocês, assim, como é que vocês receberam, se faz sentido para vocês, né, essa perspectiva que eu trouxe em relação da preservação, né, fazer essa ponte. Eu acho que às vezes rola, né, uma alienação do processo original, né, a matéria-prima que gerou, né, e que possibilita esses edits. Então, queria ouvir vocês um pouquinho. E, Marine, você também como, né, consumidora, não sei ou não, desse, né, associando essa sua, né, vertente de museóloga e também, né, pensando que você, né, é de uma geração mais jovem, como é que você consome e enxerga isso? É isso, para a gente começar a conversa aqui. Sobre o convite, a gente até fez uma brincadeira antes, de uma armadilha, eles vão prender a gente por direitos autorais, mas que foi uma honra, primeiramente, o convite.
E segundo, que foi uma coisa que eu até estava comentando agora com o Pedro Carvana, inclusive até citar ele depois, porque é uma abertura para esse lado digital que é muito importante se fazer, porque o cinema tem esse lado que é um pouco conservador, no sentido não de conservação, mas no sentido de não dar muito essa abertura para as novidades que aparecem. Assim. Então, justamente as formas de se falar sobre cinema, de se consumir cinema, enfim. E é uma coisa que, no fim, acho que todos têm esse objetivo de ter esse contato com o cinema de uma forma de apreciar, de uma forma de gostar de cinema. Não tem um sentido de querer prejudicar alguma coisa no sentido da obra, né? E sobre esse vídeo do CRTV, inclusive, foi uma colaboração que eu fiz com o Pedro Carvana, porque ele está fazendo um mestrado sobre o arquivo do CTAV em si, e ele até chegou a falar comigo de como fazer isso de uma forma que esses arquivos se tornem um documento moderno e isso dê a dimensão da importância que é ter esse tipo de vídeo, esse tipo de arquivo, esse tipo de conservação, né, indiretamente. E é um trabalho que ele está fazendo ainda, mas eu falei que gostaria de ajudar ele nesse sentido e que acho que esse vídeo era um vídeo entrevistando pessoas na porta do cinema, né, do Dama do Lotação. E eu achei super legal postar isso junto com ele nesse sentido, tanto para ajudar ele na própria pesquisa, mas tanto para a página no ponto de mostrar aquele público do cinema brasileiro, que era um público diferente, e que tinha cinemas diferentes, né? Os cinemas de rua davam um acesso diferente, tanto no sentido financeiro da coisa, mas pela grande quantidade que tinha de cinema de rua, que muitos fecharam. E principalmente essa questão do público, assim, como o público tinha essa busca pelo cinema brasileiro, de perguntar o que você achou do filme e tal, e de mostrar como aquilo variava. Então tem um trecho específico que é uma senhorinha assim, falando que gosta do corpo da Sônia Braga, que é uma coisa que é inusitada assim, para a gente, mas talvez naquela época fosse uma coisa que era um interesse mesmo, né? E acho que muitos filmes tinham esse interesse assim, da própria sexualidade, enfim, justamente porque a gente estava num tempo de repressão, né? Então aqueles filmes tinham essa dualidade assim, da coisa, né? Tipo, um tempo de repressão, um filme que tem que passar pela censura, mas que ao mesmo tempo tinham temas assim que às vezes eram meio absurdos, assim, no sentido sexual da coisa, tá? Mas nesse ponto acho que foi isso, assim, acho que foi uma coisa que foi muito importante de ver como tem essa abertura tanto do festival e tanto da BPA para dialogar e para conhecer esse tipo de trabalho. Eu não gosto de chamar exatamente de trabalho, assim, a coisa, mas nesse tipo de coisa que a gente faz para como algo que está ajudando o cinema dentro do possível, né? Assim, então, dentro do que a gente tem, das cópias que a gente tem, da forma que a gente tem como fazer com aquilo, como a gente pode transformar aquilo em algo pop nesse sentido e criar esse interesse justamente para que coisas maiores aconteçam. Então, o interesse do filme, e acho que isso é uma coisa que eu sinto, talvez meio que indiretamente, mas pode ter relação, de criar esse interesse para as obras serem restauradas, para as obras voltarem ao cinema, muitas vezes, que a gente está tendo uma certa onda de filmes pegando salas de cinema comum, mas são filmes que foram restaurados em 4K, às vezes. Teve o Saneamento Básico filme, do Jorge Furtado, recentemente, e teve um exemplo que eu acho mais especial, que foi o Onda Nova, né, do Ícaro Martins e do José Antônio Garcia, que foi é um trabalho que a família está fazendo, assim, de restaurar, de buscar a obra, assim, nesse sentido. E eles tiveram uma abordagem muito moderna de como divulgar esses filmes e como transformar esses filmes em algo atual, né? Porque é um filme que era um filme jovem naquela época, e eu achei muito legal essa forma deles divulgarem, deles quererem botar no cinema de uma forma jovem hoje, assim, também. Então foi uma coisa que a gente teve um contato, até falei com a família dele, encontrei eles no Soberano, numa exibição uma vez, de São Paulo, mas que tem essa busca, assim, acho que de tentar entender o que eu faço, o que faz na Sci-Fi Moon, como algo que é para ajudar a divulgar os filmes, para ajudar a chegar esses filmes para um público diferente, né? Então acho que tira o ponto de divulgar para quem já conhece o filme e acho que cai num lado de apresentar mesmo, assim, de colocar num formato novo isso como algo para apresentar para um público novo também. Então acho que nesse sentido é uma abertura para essas novas linguagens, assim, do digital, e que eu acho muito importante. Eu acho importante ter essa troca com
com o que se faz no digital, porque tem uma busca que eu sinto hoje, até em comparação comigo mesmo, de quando eu conheci esses filmes uns 8, uns 9 anos atrás, de como hoje se fala um pouco, pelo menos um pouco mais sobre esses filmes na mídia, na internet, alguma coisa do tipo, e que criou esse interesse de conhecer a história, conhecer os filmes e conhecer aquele cenário de produção, enfim. E acho que é uma coisa muito importante para se falar de tanto da restauração física dos filmes, mas da restauração da memória daqueles filmes, como algo que pode ser atual hoje, como algo que a gente não é acostumado a ver, ou até como algo daquela época, um retrato daquela época, como a gente pode ver isso hoje com outro olhar, enfim. Então, acho que nesse sentido eu achei muito importante ter essa troca, essa discussão mesmo. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Depois eu fui ver a programação e eu vi o tanto de profissional que ia ter debate antes de mim, né? Então eu fiquei preocupado com o que falar, né? Não sei muita coisa sobre preservação. Inclusive eu queria ter participado dos debates anteriores, mas eu cheguei ontem e não consegui participar dos outros. Depois de um tempo fazendo as edições, eu comecei a me questionar da acessibilidade dos filmes, porque muitas pessoas comentavam nos edits onde é que encontrava. E eu não informava, eu só postava o edit, informação do nome. Então, eu comecei a ter mais esse cuidado de, primeiro, verificar se ele estava disponível online, em algum streaming, primeiramente, né, que é mais fácil o acesso. E quando não encontrava em nenhum lugar, eu comecei a compartilhar link de drive na minha bio, por exemplo, de filmes mais antigos. Então, acho que é muito importante essa troca da associação, né, muito séria, com essa nova geração. Falando um pouco da minha perspectiva como consumidora das redes sociais, cronicamente online, acho que todos nós somos um pouco hoje em dia, né? E eu fiquei pensando, depois do convite, mais por essa... Já vinha um questionamento de quando aparece, né, esses edits para mim, que eu gosto muito de filme e meus amigos, a gente compartilha filme tipo, dos recortes, tipo, vamos ver esse que parece ser legal. E, assim, os cortes, depois que eu fui ver que eu já tinha repostado alguns vídeos de vocês, eles trazem uma expectativa da pessoa que tá assistindo ali, né, aquele TikTok, aquele Reels. E, às vezes, você vai ver o filme, você se surpreende, ou, às vezes, você se frustra. E faz parte também do processo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar da onde que essas coisas estão vindo, como a gente pode acessar elas de uma forma, né, que dê esse direito para a instituição, aonde essas obras estão sob guarda. E eu acho que é isso. Os Reels, ele te instiga. Às vezes, o recorte de vários filmes que é um Reels com, sei lá, 5 filmes. Às vezes, a pessoa vê tão rápido, acha que é um filme só. Ela não se atina que são 5 filmes, e são 5 filmes que pertencem a tais pessoas. E é muito importante deixar sempre isso muito claro, mesmo que hoje em dia quase ninguém lê as legendas de nada. Mas eu acho que é importante documentar isso para as pessoas ficarem mais atentas e saber como acessar esses materiais, né? Obrigada, gente. Vou abrir para... Eu não sei... abrir para perguntas. Oi, tudo... Alô? Alô? Alô, foi? Parabéns pela mesa. Meu nome é Rafael, sou coordenador do Lupa. Eu cuido do Instagram do Lupa também. E eu queria contar 2 casos, eu queria saber a opinião de vocês. Um amigo, professor meu também,
postou no Facebook uma vez um vídeo, olha o que eu encontrei no YouTube, uma gravação rara dos anos 70 de músicos. Eu achei estranho, achou no YouTube, e aí eu fui atrás e vi que estava num canal do YouTube que tinha colocado a logo do canal em cima da logo do Arquivo Nacional. E nem esse colega meu professor percebeu, né? Então, me parece uma coisa muito feia, predatória, de usurpar o crédito. Por outro lado, no Instagram do Lupa, a gente tem uma média de 1.000 a 3.000 visualizações por post. Mas o que a gente mais viralizou foi que um influencer de Niterói postou um vídeo que estava na nossa página há 3 anos, e quando ele postou, que era um vídeo sobre a tentativa de construção da ponte Rio-Niterói nos anos 40, teve mais de 100.000 visualizações. Mas ele fez uma coisa que eu achei muito honesta, que ele compartilhou a publicação com a gente. Então, a gente recebeu muito visitante, seguidor a partir desse post, e depois ele continua fazendo. Ele posta coisa, mas ele sempre compartilha com a gente, que eu acho o contrário do que esse canal do YouTube fez, né, de tentar tomar para si e apagar de quem teve o mérito de colocar, no caso, o Arquivo Nacional. Então, me parece 2 posturas, uma predatória e outra colaborativa, uma antiética e outra mais ética, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, e queria saber, assim, a partir do momento que vocês viralizaram, vocês passaram a pensar numa responsabilidade maior de dar crédito, de não usurpar direitos, de não ser desonesto com a plateia a partir desse momento, ou não mudou nada depois que vocês tiveram muitos seguidores? Porque me parece que, se você está fazendo seu canal, você faz o que você quiser, ser desonesto, etc. Mas no momento que você se viraliza, eu acho que assume a responsabilidade. Inclusive, se você vai se profissionalizar, passa a monetizar seu canal ou não, né? Não sei, eu estou supondo, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu não uso marca d'água. Muita gente já pediu para eu colocar, para mais pessoas. Eu vejo mais por um lado de usar marca d'água. O meu conteúdo é um conteúdo assim mais pessoal, assim, questão de corte, edição. Eu não chego a repostar de outros perfis, por exemplo. Mas... esqueci, gente. Pera, calma. Mas eu vejo mais... a marca d'água eu vejo mais desse lado das pessoas encontrarem o perfil e as pessoas que querem mais ver desse conteúdo encontrarem o perfil. Eu tive essa questão da marca d'água, porque sempre, geralmente, tinha um tipo de tweet muito específico. Qual que é aquela página que posta pornô chanchado? Alguém me marcava embaixo. Então, acho que tinha essa coisa das pessoas não lembrarem o nome e tal. Eu comecei a pôr, assim, meio para ter um direcionamento de onde encontrar aquilo, né? Mas não no sentido de direito, de posse, porque eu, obviamente, não tenho direito dos filmes. E nesse sentido, acho que é uma coisa que, sim, tem uma responsabilidade do que você posta, né, naturalmente, assim, quando você tem mais gente. E tanto do próprio conteúdo em si, porque eu tenho um foco mais nos anos 70, nos anos 80, então tem coisas que, claro, que envelhecem mal, tem coisas que são racistas, machistas, enfim, problemáticas. E é uma coisa que tem um ponto que eu fico, putz, isso aqui eu não vou postar porque isso aqui não é legal. Por exemplo, tem esse tipo de critério, claro. E porque pode chegar num público errado, mas você não tem uma intenção assim, de chegar, numa coisa ofensiva, mas pode chegar. Então, é uma coisa que tem esse tipo de preocupação. E segundo, no sentido de... Acho que de ter uma coisa... Acho que eu tento sempre compartilhar onde eu acho as coisas, assim, basicamente. Acho que eu não tenho filmes no meu computador, assim, tanto, por exemplo, que eu trabalho com um computador e tal, não tenho muito espaço, assim. Então, até uma questão burocrática e tal. Mas que eu não tenho esses filmes. Então, muitos dos filmes que eu encontro estão na internet, em algum lugar, algum site, eu acabei achando lá. E quando eu vejo... Eu não dou um crédito para o sentido pirata da coisa, mas quando eu vejo, por exemplo, sei lá, o próprio vídeo que eu comentei da Portas do Cinema, do CRTV, do canal do CTAV, né, do Centro Técnico Audiovisual, que é um canal deles no YouTube que eles disponibilizaram, aquele trecho, tem inclusive filmes completos lá em ótima qualidade. E isso eu acho um movimento que é muito legal, que vem acontecendo mais. Eu estou sentindo que tem uma coisa de disponibilizar de uma maneira que é quase uma pirataria legal, assim, né? Então acho que os próprios detentores dos direitos botam às vezes o filme no YouTube. Foi uma questão que até teve na mesa agora, porque é uma questão do filme ser feito e ser visto, né? Também recentemente teve Dia do Cinema Brasileiro e tem aquela frase do
do Jean-Claude Bernardet, né, que teve o Dia do Cinema Brasileiro em homenagem a uma gravação que ninguém viu e que não foi para filme nenhum e ninguém sabe do que foi e tal. Tem um deboche sobre isso, porque acho que tem essa questão. O filme brasileiro tem que ser visto, ele tem que ser exibido no sentido de conquistar um público, primeiramente, que já tem uma certa aversão cultural ao próprio produto, seja de música, de cinema, de produção nacional. E posso dizer que, principalmente com o cinema, acho que o cinema tem um certo lado pejorativo da coisa do cinema nacional, e o cinema dos anos 70, principalmente, sofreu muito com isso. Agora, acho que tem essa responsabilidade, sim, de postar, mas acho que tem essa questão também do compartilhar onde eu estou achando essas coisas. Assim, não tenho coisas que são minhas nesse sentido, e acho que eu não, se eu tivesse, eu também não colocaria nesse ponto, sabe? Eu acho que tem uma questão de compartilhar, acho que tem essa questão de dar créditos, por exemplo, CTAV, ou tem questão quando a própria Cine Limite, que o William está ali e posta alguma coisa, eu gosto de repostar como um post deles, assim, mostrar que é um trabalho que está sendo feito. E até a pesquisa do Carvana, enfim, acho que tem essas questões que eu acho legal falar, as pessoas estão fazendo coisas que são importantes. Até agora, recentemente, vai ter uma mostra na Cinemateca, uma coisa que eu gosto de compartilhar, vai ter essa mostra na Cinemateca e tal. Tal pessoa está organizando, tal empresa está organizando. Então, acho que tem essa questão de mostrar quem está fazendo, e acho que tem o oposto, né, que é mostrar o que não está sendo feito, que são filmes que estão no YouTube, que alguém gravou de um VHS, que gravou de uma tela do Canal Brasil, e depois esse arquivo foi comprimido, e aquele arquivo que passou por milhares de formatos já, e alguém subiu em 2012 no YouTube, e essa é a única cópia que você encontra desse filme. Assim, esse filme não é restaurado, não é exibido em nenhum lugar, não é disponibilizado em DVD, ou não tem nenhuma mídia física, né, nesse sentido. Então, acho que tem esse ponto de justamente o contrário. Acho que tem a valorização de quem faz, mas acho que tem uma certa observação assim desses filmes que não foram redescobertos, desses filmes que não foram restaurados também, mas que tem um conteúdo que é importante. Então, acho que o trecho de um filme pode ter uma importância de mostrar que aquele filme existe, assim, por mais que seja uma coisa, claro, de rede social, a gente posta as coisas, às vezes não presta atenção em nada do que está vendo e tal, mas acho que, de alguma forma, esses momentos de viralização, assim, e tal, acho que mostra esse tipo de importância mesmo daquilo ser visto, daquilo ser conhecido, né? Então, é uma coisa que eu tenho até uma busca assim, pessoal assim, de postar aqueles filmes que ninguém viu. Assim, eu gosto de procurar aquelas coisas que são mais obscuras, assim, que eu já acabei vendo muita coisa que não deveria ter visto, eu acho, na minha vida, mas que muitas coisas que foram feitas nos anos 80, VHS, assim, aquelas produções meio complicadas, mas que você vê ali no meio do nada, tem uma frase muito boa, uma crítica muito boa que estava acontecendo no Brasil, um retrato muito bom. E aquele trecho pode ser uma coisa a mostrar, pode ser, filme existe, esse diretor fez esse filme naquela época, dentro do que era possível, com VHS, enfim. E muito com curta-metragem também, é uma coisa que eu busco muito postar curta-metragem, porque tem essa linguagem nesse sentido de começo da carreira, tem uma coisa do curta-metragem, mas da própria valorização disso, né? Teve uma fase dos anos 70 que o curta-metragem era exibido antes do longa e tal, e muitas produções que eram muito baratas, eram feitas dentro do possível, foram feitas justamente por ter essa viabilização do formato curta-metragem. Elas são muito importantes também, né? Acho que o curta-metragem tem que ter essa valorização. E esses filmes que não são redescobertos, que não foram restaurados, também podem ser vistos, acho que dentro do possível, né? Eu lembro que você falou da sua pergunta de que encontrou um filme que queria exibir na escola e não achou em lugar nenhum e achou no YouTube, né? Então, acho que muitas vezes isso acontece, as pessoas querem assistir, às vezes, um filme e ele não está em lugar nenhum, né? Ele não está em nenhum streamer, ele não passa na TV, ele não tem um DVD, ele não tem nada para você encontrar. Então, às vezes, só a única opção é ou você pega a cópia pirata do YouTube ou você não assiste aquele filme, você não compartilha aquele filme. E eu acho que até no sentido de história, no sentido de recontar o que acontece no Brasil, aconteceu no Brasil, esses filmes podem ser retratos muito importantes daquele momento, assim, né? Justamente por serem genuínos, assim. Então, acho que tem uma coisa de pegar aquilo como uma valorização do que não é feito também, sabe? Acho que tem uma certa... que não é uma conservação da cópia no sentido técnico, mas é que alguém guardou uma cópia VHS daquele filme em 94 e aquilo virou
uma cópia digital no YouTube em 2012 e aquela cópia é o filme que tem na internet até hoje. As pessoas assistem aquilo e falam sobre aquele filme dentro daquela qualidade, que geralmente é muito comprimida, muito baixa, mas que ainda tem interesse por esses filmes, né? Então, acho que o trabalho que eu gosto de fazer é justamente esse, de colocar essa luz nesses filmes que não tem exatamente muito esse tipo de trabalho, assim, e mostrar, pô, esses filmes também são importantes, esses filmes também têm cenas legais, esses filmes também têm falas que foram importantes, foram legais, nesse sentido. E claro que tem esse lado da ética da coisa. Eu sei que o conteúdo não é meu, não monetizo, eu nunca ganhei nenhum real com a página, nada disso. Então é uma coisa que... Por isso que eu falei, eu não gosto de chamar isso de trabalho, porque não é uma coisa que eu faço para ganhar alguma coisa com isso, né? Então sempre, tudo que eu fiz nesse sentido com a página foi porque eu queria mostrar aqueles filmes para as pessoas, sabe? Se tivesse 10 seguidores ou 1 milhão, eu postaria as mesmas coisas, sabe? Então acho que tem um pouco dessa busca por compartilhar o que aqueles filmes existem. Acho que o ponto principal é esse, assim. Acho que não é no sentido pejorativo, sabe? Eu não quero roubar o filme de ninguém nesse ponto, até porque eu só posto trechos, mas de justamente reforçar que aquele filme existe, que aqueles filmes também são importantes, que esses filmes foram feitos, simplesmente, até os que não são importantes, sabe? E colocar essa luz nesse sentido mesmo, assim, de mostrar que o cinema sempre foi feito no Brasil dentro das piores condições, muitas vezes, mas que os filmes eram realizados, né? E eu acho que muitos filmes não sobreviveram à passagem do tempo, mas que agora, com a internet, eles podem ter essa nova roupagem, assim, dentro do... Mesmo que seja um corte ou seja uma edição, mas simplesmente daquele filme voltar a existir, né? Tanto no imaginário, mas tanto na própria discussão de cinema mesmo, assim, daquele filme ser redescoberto e talvez inspirar alguém numa cena de algum filme e aquilo virar uma referência depois e tal, nesse ponto. Eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. É uma pergunta, assim. Como o canal de vocês tem uma proporção bem grande, eu queria saber se existe uma monetização desses vídeos e... Eu não entendo muito bem essa parte de burocracia das redes sociais e monetização. Eu queria saber se vocês monetizam esses edits, esse trabalho que vocês fazem. Eu não monetizo, nunca ganhei. Eu falei nesse ponto que eu nunca ganhei dinheiro com a página, nunca ganhei nada nesse sentido. E não acho que eu não monetizo simplesmente porque eu tenho consciência que o conteúdo não é meu também, né, em primeiro lugar. E que, por mais que tenha o processo meu de curadoria, ou de descobrir esses filmes, acho que isso não me dá um direito de ter algum ganho sobre isso, sabe? Então, acho que não considerei monetizar em momento nenhum. Não. Eu não monetizo também, mas eu consigo parcerias com distribuidoras para a divulgação dos filmes. Eu queria saber se já teve, em algum momento, alguma situação que alguma instituição que tinha domínio sobre o filme chegou para vocês e pediu para retirar. Não sei se vocês já falaram disso hoje. Se teve algum momento assim que vocês ficaram, meu Deus, estou com medo, vou desistir de fazer isso porque está tomando uma proporção grande, isso pode, sei lá, dar um processo, essas coisas burocráticas. Eu nunca tive esse tipo de problema. Eu acho que, por ser um corte, talvez tenha menos... Por ser um trecho pequeno, né, talvez tenha menos problema nesse sentido. Mas teve a história de quando o Canal Brasil me seguiu no Twitter, que eu falei, meu Deus, eles vão pedir para pagar todas as coisas, né? Porque acho que 80% tem o logo do Canal Brasil do lado, sabe? Então, acho que tive esse susto naquele momento. Eu falei, nossa, eles vão pedir para pagar tudo, eles vão falar alguma coisa e tal. Mas eles foram super simpáticos, assim, nesse sentido. Até tive uma conversa com eles e tal. E nunca tive problema de pedir para pagar, não. Acho que nunca foi uma coisa que aconteceu comigo. Comigo já aconteceu da produtora do Homem que Copiava, só que eles não avisaram nem nada, meu perfil quase caiu por conta disso. E a informação que estava na denúncia era que eu estava facilitando o acesso à pirataria do filme, sendo que o filme estava disponível no YouTube e por uma collab oficial, sabe? Então, eu não sei muito bem o que rolou. E, recentemente, também aconteceu da produtora de Falsa Loura.
Eles pediram para remover a legenda que estava no Drive, mas foi apenas isso. Né, isso é muito comum, né? Porque até perfis pessoais correm esse risco de ser banido, de ter a conta excluída, hackeada, e é importante a gente pensar que esse efêmero você pode perder tudo, né? Então, já aconteceu comigo de eu repostar uma publicação do feed assim da Marina Abramovic e minha conta ser banida por conta que ela estava seminua, assim. E aí, não era seminua, ela estava com aquela performance que ela está com uma arma, assim, né? Ela falou assim que eu estava projetando coisas de suicídio, que era perigoso e minha conta ia ser banida. Fiquei meses sem poder comentar, mandar mensagem para as pessoas, e o meu perfil era um perfil normal. Então, por isso que eu pergunto essas questões de grandes perfis, que isso pode acontecer de uma forma muito rápida e que se você perde judicialmente, não tem, às vezes, nem como recorrer, né? Minha conta do Twitter foi suspensa uma vez com uma... Apesar de tudo que eu posto, foi uma foto do filme A Noite das Taras 2, que era um outdoor no Cine Marabá, em São Paulo, que tinha tinha nudez assim, no pôster, mas era uma foto. E aí a conta foi suspensa assim, por um dia e tal. E sobre a efemeridade teve a questão, né, o Twitter ficou proibido no Brasil por meses, assim, e foi uma coisa que não tinha o que fazer, né? Eu acho que não tinha como acessar, não tinha como pegar aquilo, então foi uma situação naqueles meses de que tudo que eu tinha postado até ali eu não tinha mais, assim, eu não tinha nem mais os arquivos, muitas vezes, do que eu tinha postado e tal. Então acho que tem um pouco disso, mas que não... Eu não sei, acho que o digital tem uma questão de preservação muito complicada de definir, né, do que a gente pode fazer, porque a gente confia muito, a foto, sei lá, está no meu celular e pode ser que o arquivo corrompa, a gente não... e você não tem mais a foto de um dia para o outro, assim, então não tem muito o que fazer nesse ponto. E acho que é um objetivo assim de chegar nesse ponto de discutir isso também, né? Porque, como eu falei, essas cópias piratas, às vezes, é a única cópia do filme que está lá na internet, às vezes, tal, sabe? Então, fica aquela situação, você assiste aquela cópia do YouTube, você não assiste o filme nunca mais, sabe? Então, fica uma questão difícil, porque é um canal de alguém que subiu 10 anos atrás e pode ser apagado, a pessoa pode apagar a conta dela do nada, isso acontece muitas vezes no YouTube, ou cai por direitos autorais mesmo. Então, acho que tem um pouco disso, a gente acaba contando que às vezes a gente tem acesso aos arquivos porque eles estão num link e tal, e pode ser que amanhã não esteja mais, sabe, também. Eu queria só comentar brevemente, antes de passar para as próximas perguntas, que é assim, né? Eu acho que, diante, né, dessa disponibilização, né, a gente conversou um pouco, né, tem duas facetas. Tem a questão do acesso, né, você facilita o acesso. Só que as instituições de memória, elas têm outra dinâmica e outro tipo de responsabilidade perante os materiais, né? Não se pode simplesmente, né, muitas vezes, processos de digitalização e restauro são custeados pela própria instituição, mas tem toda a cadeia, né, de detentores de direitos. A instituição, ela tem que comunicar, ela tem que pedir autorização. Você faz, em termos, né, de conservação, as melhores práticas possíveis. Então, essa dinâmica para uma instituição ela é muito mais lenta, né? Instituições não são repositórios digitais, né? No sentido de, né, tem que ter o pacote, né, de tudo disponível. Então, eu acho que é importante a gente pensar que são perspectivas diferentes, níveis de responsabilidade diferentes, né? Muitas vezes o material está fragilizado, vai levar muito mais tempo para ser disponibilizado, e você consegue fazer o processo e depois não consegue disponibilizar, né, online. E, enfim, acho que o SRTV é um exemplo disso, né? Foi um material, uma coleção que foi digitalizada, né, pelo próprio CTAV. Inclusive, queria falar que Natália de Castro é servidora do CTAV, Lucas. Ela que cuida do SRTV e posta muita coisa né? Ela e a equipe posta muita coisa no canal do YouTube, que é incrível, né? Que coloca as coisas em alta qualidade, isso é muito legal. O SRTV é uma coleção assim apaixonante. Enfim, eu acho que são dinâmicas diferentes, né? Você colocar um link, você não tem muita responsabilidade perante aquilo, né? Se pega alguma coisa para você, você apaga o link, pronto, e vida que segue. A instituição,
né, a gente precisa ter, né, é necessário. É uma responsabilidade muito maior. Então, acho que são dinâmicas que... Por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas as instituições não disponibilizam nada, né, que dificuldade. É muito mais vagaroso esse processo por conta de toda essa dinâmica. E, além disso, pouca equipe, pouco pessoal, pouco recurso, enfim, né, as questões que atingem a maioria, né, das instituições de preservação do Brasil e que, muitas vezes, essa faceta da difusão ela fica mais dificultosa por conta dessa dinâmica. Né? Então, queria passar, né, aqui, Mileide e Gustavo, queria fazer uma pergunta. Depois, William... você também, desculpa, eu não sei seu nome. Otávio. Então, vocês... e Dani lá atrás, desculpa, Dani. Então, são eles e, por último, Dani. Boa tarde, gente. Meu nome é Mileide, sou uma das bolsistas da ABAP do Sino Ouro Preto, sou estudante de jornalismo. E minha pergunta é para o Lu Cardoso. Sei que você está tímido, mas... Eu vi o seu perfil, acompanho faz pouco tempo. Fernanda Montenegro te segue, bem chique o perfil, né? E ele bem tímido ali, mas ele é famoso. Mas eu queria saber, eu vi os seus edits, são pequenas cenas com uma mistura de música, né? Achei muito lindo a escolha das músicas que você faz, porque tem um contraste com a imagem e essa música. Eu queria saber como que é feita essa escolha de músicas, se são músicas que você tem mais um contato direto, ou que até mesmo você vê no filme, o filme apareceu uma dessas músicas. Aí eu queria saber mesmo como que é isso. Tem várias formas de escolhas. Tem, por exemplo, escolha de hype, por exemplo, uma música que está viralizada, ela ajudaria o repost do edit. Tem como é a escolha musical? O gosto musical também, isso contribui muito. Por exemplo, eu vejo uma letra de uma música, estou escutando, e aí bate com o roteiro de algum filme, sabe? Alguma fala, então... Tem muitas formas de fazer essa conexão. Por exemplo, eu gosto de mesclar música nova com filmes antigos. Eu também gosto de usar músicas paraenses nos filmes. Então, ter essa valorização do filme e também da música, sabe? Acho que é isso. Porque, tipo assim, como a Débora sempre fala, os novos, né? É muito interessante, hoje em dia, quem tem mais esse costume de acesso do Instagram, do TikTok, aos Reels, né? A música é um dos pontos que atrai a gente a permanecer, a estar vendo aquele filme. Eu, por exemplo, eu adoro quando tem uma música assim que eu me identifico com ela. Aí a pergunta foi mais por isso mesmo. Entendi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Otávio Luiz Machado. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Projeto Ouro Preto Patrimônios. Repetindo, então seguir Projeto Ouro Preto Patrimônios, que a gente mescla, né, como um itinerário de Ouro Preto, né, as nossas andanças, e acaba, né, em vários momentos sendo um repositório também, que a gente faz muita gravação. Aí eu queria perguntar para vocês. Vocês têm uma estrutura, por exemplo, de divulgação, horário, né, tamanho de vídeo, para buscar, vamos dizer, mais engajamento? Vocês têm estratégia nesse sentido? Porque tem a questão de horário para divulgar, tem várias estratégias. Se vocês têm, pode passar a fórmula para a gente? Questão do horário, eu sempre posto das 4 horas da tarde, 6 horas, acho que é um horário que o pessoal está usando, rede social. Exatamente. Qual foi a outra pergunta? A periodicidade, né? Quantas vezes você posta? Sim, o tamanho do vídeo é até 1 minuto. E, por exemplo, eu valorizo muito o começo tem que chamar a atenção, sabe? Por exemplo, alguma frase, e também que não demore, por exemplo, 15 segundos para começar o edit. Por exemplo, tem a introdução e aí começa assim a cena a passar. Então,
Eu costumo usar, por exemplo, 5 segundos da introdução para a pessoa repostar nos stories, por exemplo, e não ficar apenas aquela fala, começar o edit também, sabe? Então é essa questão do tempo do edit até 1 minuto, 40 segundos por ali. Eu tento postar, eu já fui mais ativo, eu postava 1 por semana, agora eu não estou tendo muito tempo, então sempre que eu consigo eu posto. Um por dia, pelo menos. Eu até me senti mal agora porque eu não tenho estratégia nenhuma para postar. É uma coisa que eu demorei muito ainda para chegar no Instagram, porque eu tinha essa noção de que para postar lá tinha que ter um trabalho melhor feito, assim, então. Mas eu posto diariamente no Twitter, porque acho que é uma dinâmica que deu certo e acho que funciona, mas não... Como eu falei, acho que se eu tivesse 10 seguidores, tivesse 1 milhão, acho que eu postaria da mesma forma, assim, sabe? Acho que eu não tenho uma forma de fazer isso pensando em engajamento, não. Acho que é meio por ver o que eu consigo fazer, assim. Então, tento postar todo dia, porque eu acho que é uma coisa que eu me acostumei até a fazer, assim, também. E no Instagram é quando eu consigo legendar, porque agora virou uma tarefa a mais para legendar os filmes, que muita gente reclamava que não conseguia entender o áudio das coisas, então... E aí eu percebi que com o tempo de cinema brasileiro você vai desenvolvendo um ouvido para compreender algumas falas, assim, tal, de áudios um pouco corrompidos com o tempo. E foi uma coisa que... Aí eu fui começando a legendar e tal, mas é meio que dentro do possível, assim, e por horário é pelo que eu também consigo entrar, assim, também. Então acho que não tem uma estratégia muito clara, não. Acho que é uma questão de você ter uma repetição, assim, eu acho, dentro do possível, mas acho que não... Cada público acho que funciona de uma forma também, então acho que é meio que acostumando aquele público de uma forma de postar, assim, também. Olá, olá. Primeiro, peço desculpas pelo meu português, eu vou tentar de falar devagar. Ouvindo vocês e a gente falando sobre, enfim, a questão de direitos da imagem, o uso, aqui estamos numa mostra sobre preservação e acho que um dos fatos sobre nosso trabalho em preservação dos filmes nacionais é que a maioria dos filmes, ou muitos filmes que a gente preserva, também não respeitam os direitos autorais. Muito filme brasileiro, muito filme clássico, usa música popular de Estados Unidos, do Brasil, e eu não conheço nenhum caso, realmente não, quando a cineasta que ir atrás, por exemplo, que está no Veloso para pedir permissão de usar a música. E conhecemos nos Estados Unidos o caso do filme Killer of Sheep, não sei se tem um título em português, mas que o Charles Burnett ele não conseguiu de relançar o filme porque ele usou música popular, até Martin Scorsese chegou e pagou não sei quanto o custo absurdo para apoiar isso. Então, dentro do arquivo, né, as próprias obras não respeitam os direitos autorais. Então, eu acho o cinema nacional é um pouco de like a Wild Wild West. Não sei se também tem uma palavra em português em termos disso, mas posso citar um caso que eu postei um trechinho de um filme chamado Mulheres, uma Outra História, de Nice Gutman, que eu estava restaurando com Benedita da Silva. E o trecho, eu estava falando sobre o filme, mas esse trechinho viralizou e uma semana depois, o trechinho chegou na conta de Benedita da Silva no Instagram. E ela nem citou a fonte que foi parte de um filme. Então, o próprio governo do Brasil, o PT, usando materiais do cinema nacional, sem acreditar o filme, sem pensar sobre, será que essa obra, esse trecho merece? Então, eu acho que não podemos chegar aqui e olhar a conta de vocês com, enfim, um tipo de julgamento, porque eu acho, como eu falei, é um tipo de Wild Wild West. Mas o que eu acho muito interessante sobre a conta de vocês é que todo mundo trabalhando com preservação, temos a questão, queremos que esses filmes estão sendo vistos e precisamos que esses filmes estão ganhando um novo público, mesmo um público jovem, muito importante. E hoje em dia, né, estamos sempre no Instagram, celulares, a atenção mudou através do TikTok e também
a maneira que a gente vai conseguir um novo público ter que mudar. Por quê? E parece que vocês dois, o Lucas achando um trechinho muito engraçado, esse trecho de Bolsonaro que você postou quando, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas enfim, ficou perfeito e todo mundo então depois vai atrás do filme. Para você achando alguns cortes como música, parece que vocês estão conseguindo de criar uma conexão com uma nova geração. Eu me penso que pode ser, então, direitos autorais, tudo bem. Pode ser que, enfim, isso é um problema, um diálogo, mas que as pessoas podem colaborar com você em algum sentido. Pode ser que até você está colaborando com Vitrine agora, Sci-Fi Moon, e acha que você apoiou a Onda Nova, ou Out of Context, em várias formas. E pode ser que, de fato, esses contas que começou como algo de amor, né? Algo que vocês não... Enfim, imagino que nenhum de vocês sabiam que os contas vão explodir tanto assim, que elas podem agora virar uma outra coisa. Eu estou me perguntando, talvez isso menos uma pergunta, mas o que vocês pensam sobre a questão de comunicação com essa nova geração? Como é que arquivos, instituições ou até distribuidores devem mudar a forma de explicar, de mostrar por que X filme é interessante? Então, isso é uma pergunta, uma fala, na verdade. Foi até interessante você citar o Onda Nova, porque eu até ia citar ele já. E foi um caso que ele está sendo relançado agora em alguns festivais, ele foi restaurado recentemente. E é um filme que você tem músicas do Michael Jackson, músicas do David Bowie, músicas assim que tocam trechos longos das músicas e que claramente não teve nenhuma forma de ter os direitos dessas músicas. Entre outros muitos casos, né? O Carlos Reichenbach usava Beatles e Pink Floyd e tal, que são músicas caríssimas, né, de se pagar para ter num filme e que são partes essenciais assim de algumas cenas. E acho que tem esse sentido da própria obra, às vezes tem outros trechos de outras coisas, assim, que também não foram legalizados, e de música. E a música tem essa discussão que é um pouco já à frente, eu acho, do próprio sample, né? De até que ponto isso é um uso ético da coisa, de você pegar um trecho de uma música e transformar em outra música, se você está roubando aquela música ou não. Acho que tem um pouco dessa discussão que pode chegar agora no cinema, nesse ponto, que acho que sempre aconteceu, né? Desde, pelo menos, há algum tempo, de ter acesso a esses filmes e transformar eles em filmes diferentes. Como eu falei, até o próprio documentário da Fernanda Pessoa é isso, não tem uma narração, nada nesse sentido, são vários trechos de filmes que provavelmente ela teve o direito para fazer. Agora, você tem trabalhos experimentais que pegam trechos de filmes e mudam a música, ou fazem uma distorção, alguma coisa, e transformam aquilo numa coisa diferente, né? E isso, na minha opinião, é justamente usar algo que não é seu, mas torná-lo seu, de alguma forma. Não no sentido de direito, mas no sentido de transformação mesmo. E eu acho que tem uma coisa que foi interessante lá na divulgação do Onda Nova, que foi justamente deles tentarem aproximar aquilo para dentro do que a gente fazia. Então, eles fizeram um trailer especial para eu postar até, que eram cenas mais, provavelmente com palavrão e nudez, que era uma coisa que eles não podiam divulgar assim. Eles falaram, não, posta você, porque você tem uma conexão com esse público e tal. E eles até fizeram uns trabalhos de edições, assim, meio parecido com o que você faz, o que chegou a fazer, né, também, para eles. Então, acho que eles tentaram, e de alguma forma foi uma aproximação de pegar um filme antigo e divulgar dessa forma nova, né? Porque, não sei, eu acho que esse tipo de formato da coisa, acho que é uma espécie de transformação do trailer, né, de alguma forma também. Então, acho que às vezes o vídeo editado de 15 segundos tem mais sobre o filme do que alguns trailers, assim. Então, acho que de alguma forma é uma evolução da forma de divulgar, né, dentro do possível, mas que não sei, eu não sei se entra nesse ponto de ser uma coisa tão pensada assim. Eu acho que quando tem essa brincadeira, né, que acho que quando o publicitário faz isso não funciona, acho que só funciona quando alguém faz por amor, sabe? Acho que fica uma coisa perceptível assim na internet de quem está fazendo aquilo para tentar ganhar alguma coisa e para tentar fazer aquilo chegar mais popular, sabe? Então, acho que tem esses pontos. E eu acho que é interessante. Acho que eu, na minha opinião, acho que eu testaria isso em algumas instituições dentro do possível. Assim, por exemplo,
até voltando à mostra que vai ter agora na Cinemateca, acho que é um trabalho que, por acaso, você, em vez de fazer um trailer dos filmes que vão ser, você postar uns trechos ou você postar uma edição, que pode ser que aquilo interesse mais do que uma comunicação tão oficial nesse ponto, um trailer assim com as datas e tal, uma coisa mais fria, né, nesse ponto. Assim, eu acho que os edits eles vieram para ficar e ser uma coisa a mais no marketing das mídias, por exemplo. Tem o trailer, né? Eu não acho que, por exemplo, ele substituiria o trailer, mas ele somaria ali, sabe? Então, acho que é uma nova forma de comunicação e as distribuidoras, produtoras deveriam, sim, aproveitar isso e somarem, sabe, no pensamento do plano do marketing. Eu acho que é isso. Oi, eu sou Daniela, sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu fico ouvindo vocês assim e lembrando dos alunos em sala, né? E uma coisa só me confirma: o que move a construção das redes de vocês é um desejo pessoal, não é? É isso, não foi? É desse lugar, não é? Não tinha, eu vi, é desse lugar. Tá. Aí agora eu quero perguntar se depois desse momento, né, de já estar nas redes, de vocês estarem crescendo, teve alguma curiosidade ou alguma coisa externa que chamou para que conhecesse mais coisas desse universo, por exemplo, filme antigo, onde que fica isso, quem é que fez, sabe assim, de alguma volta a um cenário mais coletivo a partir daquilo que moveu inicialmente o desejo de vocês. Porque Lucas fala, por exemplo, tem a Cinemateca. Quando que conheceu a Cinemateca? Percebe assim? E como que foi isso? Alguém falou e você falou, deixa eu ver o que é isso. Percebe? Isso que eu queria saber, assim. Para além do desejo, para além de acessar os filmes, de fazer os edits, de movimentar a rede de vocês, se já teve algum movimento e o que motivou esse movimento de encontrar outras coisas no cenário daquilo que vocês passam a se inserir, ou por curiosidade ou por demanda. Tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: como realmente vocês sentem a perda? Se eu disser assim para vocês, acho que o Lucas com o Instagram, como é que chama aquele negócio? Twitter, né? Alguém foi lá e falou, não, você não teve mais, né, acesso. Mas eu queria de verdade assim, que vocês contassem como é que vocês sentem essa perda. Se hoje, tudo que vocês reuniram lá, todo o trabalho editado que está lá nas redes, né, deixar de existir, como é que vocês se relacionam com isso? Assim, mesmo? Então, começo de novo. Eu queria que vocês colocassem um pouco sobre isso. Como é que vocês lidam com a ideia da perda? Acho que a primeira pergunta eu tive a questão da pesquisa, né, que foi um ponto que acho que foi ali onde eu conheci a Cinemateca, né, acho que quando eu estava pesquisando no sentido arquitetônico da coisa, né, então acho que acabei inevitavelmente conhecendo a Cinemateca ali. Mas como visita, a primeira vez que eu fui foi numa exibição, eu acho, de alguma coisa do Sganzerla, talvez, alguns anos depois, porque acho que tinha essa coisa do retorno. Foi um pouco depois da pandemia e tinha acontecido, né, enchente da Cinemateca, incêndio da Cinemateca, então foi uma coisa que que acho que abriu o olhar para ver que aquilo era uma instituição super importante, né, em relação ao cinema brasileiro. E foi uma coisa que eu falei, não, que eu queria conhecer aquilo, né, porque meu TCC foi durante a pandemia, então não tinha como visitar, primeiro pela pandemia, segundo porque a Cinemateca fechou, né, no governo do Bolsonaro, e ainda teve todos esses acidentes, enfim. Então foi uma fase péssima assim, para se conhecer a Cinemateca à distância, né? Acho que tinha um pouco dessa neura de que vai acontecer com a Cinemateca, o que vai acontecer com as coisas que estão lá. E é uma coisa que acho que teve esse tipo de contato, assim, acho que de que espaços que esses filmes existem, sabe? Acho que o pensamento é meio esse. E tem essa coisa de buscar mesmo, né? Como eu falei dos próprios filmes, acho que tem essa coisa de eu quero conhecer mais os filmes e tal.
E acho que entrou isso também de, pô, quero conhecer onde passa esses filmes, ou o que fazem com esses filmes e tal. Acho que tem essa busca muito pessoal, né, como você citou também. E eu moro perto de São Paulo, então para mim é uma coisa que eu tenho essa oportunidade de poder conhecer a Cinemateca, mas também conhecer os outros cinemas que fazem esse tipo de exibição. Acho que até tem eu tenho uma parceria recentemente agora que abriu um museu que chama Museu Soberano também, que eles abriram na Boca do Lixo, que tem um acervo de pôsteres, exibem filmes também e tal. Então acho que é dentro do possível de poder participar desses espaços e conhecer esses espaços e tentar fazer parte disso como apoio mesmo, né? Então até novamente citando o William, que está aqui, fez a pergunta, mas é uma coisa que foram pessoas que eu conheci por conta da página, e de ter contato sobre isso, de falar sobre cinema com as pessoas, e de perceber como existem diversas áreas, diversas pessoas que amam o cinema de diversas formas, entende? Então tem a preservação e tem outros tipos de trabalho que são feitos por cinema, né? E a própria fazer cinema em si, né? E foi uma coisa que, nesse sentido, assim, acho que de conhecer pessoas e espaços que tinham essa consideração, esse apoio ao cinema brasileiro, como eu sentia com isso também, sabe? Acho que de não ter esse sentimento de exclusão, que acho que o cinema brasileiro tinha um pouco disso, assim, acho que eu sentia num certo ponto de, nossa, mas só eu assisti esse filme, sabe, eu ia logar ele assim no Letterboxd, sei lá, uma coisa assim, e só eu tinha logado, não tinha nenhum comentário, eu ficava, nossa, mas ninguém assistiu esse filme, não é possível. Então acho que tem essa parte daí, essa coisa de, putz, quero fazer alguma coisa na internet para divulgar esses filmes, para serem vistos, e com o tempo conhecer essas pessoas que têm esse sentimento e têm esse tipo de trabalho de diversas áreas de como fazer esses filmes serem vistos também, serem conhecidos. Então, desde escrever sobre esses filmes, desde compartilhar sobre esses filmes, desde restaurar os filmes, acho que todo o trabalho de cinema é importante nesse sentido para manter aquilo vivo, sabe? Acho que todo mundo tem uma forma de fazer isso e acho que é legal ter essa troca, assim, no sentido de comunidade mesmo da coisa, sabe? Acho que é importante ter esse tipo de troca, até uma coisa da própria mesa aqui, né, da preservação com o digital, é uma discussão que é importante se ter. E acho que de como pensar nisso de uma forma de acessibilidade prática também, eu acho, sabe, da coisa. Porque, como eu falei, a página tinha esse ponto de eu queria que chegassem pessoas que nunca ouviram falar naqueles filmes e aquele post vai ser uma coisa que vai ser um primeiro contato, sabe, uma coisa do tipo para conhecer mais. E eu acho que muitas formas de disponibilização fazem isso. O próprio CTAV está fazendo isso ao postar esses vídeos no YouTube. Acho que tem essa questão que eu falei dos próprios detentores de direitos. Então, você tem a Europa Filmes, o próprio Canal Brasil, põe filme, às vezes, completo no YouTube, assim, que eu não sei direito como eles têm esse tipo de direito, talvez, mas é uma coisa que é muito estranha nesse sentido de, bom, mas o realizador pode pensar, bom, mas aquilo está disponibilizando de graça no YouTube, qualquer um acessar, vai ser uma perda, sabe, que poderia ter sobre aquilo, mas, por outro lado, acho que o filme ser visto, o filme ser considerado, ele existir na cabeça das pessoas também é um valor muito importante, sabe, nesse ponto. Então, acho que isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, eu acho que o filme ser visto e o filme ser lembrado mentalmente, então acho que até a dinâmica dos cortes, a pessoa lembrar de uma frase do filme, acho que já é uma coisa importante se construir com o tempo, do cinema brasileiro mesmo, sabe? Então, acho que tem essa questão, porque eu moro numa cidade que não tem cinema, e acho que ninguém aqui mora numa cidade que tem cinema, pelo que eles falaram também. Então, acho que tem um pouco, talvez, dessa origem, assim, de não ter acesso ao cinema e querer acessar isso dentro do que é possível, sabe? Então, acho que eu tenho uma apreciação sobre isso, assim, de querer que esses filmes sejam disponibilizados, esses filmes sejam vistos por maior número de pessoas e da forma mais prática possível mesmo, sabe? Isso é uma construção de público. Isso é uma coisa que o cinema brasileiro sempre tem que fazer e continuar fazendo e conhecer a história nesse ponto. Então, acho que é muito legal o trabalho do CTAV no YouTube, o trabalho da Sem Limite quando faz as mostras online, disponibilizam por um mês, assim, e tal. Acho que tem esse trabalho de querer que as pessoas vejam. Isso acho que é o ponto principal de tudo isso, no fim das contas, sabe? E sobre a perda, acho que teve isso, né? Teve o Twitter que caiu e foi uma coisa que, pelo inevitável, acho que caiu no lugar de aceitação. Eu falei, perdi tudo e vida que segue, sabe? Foi uma coisa que até teve a tentativa do Blue Sky, que não deu muito certo, que era uma forma de tentar continuar o Twitter e tal. Mas que, não sei, acho que como eu falei, eu não sinto essa posse, talvez, disso. Então, acho que é uma coisa que, se hoje o Twitter caísse, acho que amanhã eu faria outra conta e começaria do zero a postar de novo, sabe? Acho que eu não tenho muito
esse ponto acho que não é uma coisa que me move por chegar num grande número, uma coisa do tipo. Acho que a minha vontade era postar trecho daqueles filmes, mesmo que fosse só eu para olhar depois, acho que era uma coisa que para mim estava bom, sabe? Minha questão do interesse aumentar cada vez mais foi questão no aplicativo Letterboxd. Fui atrás de listas de filmes nacionais, então eu assisti Os Sete Gatinhos, que foi como se tivesse virado uma chave na minha mente, sabe? Que tinha algo místico ali, sabe? O pai das mulheres era o diabo, sabe? Então, eu achava que só tinha filme de drama no cinema brasileiro, como o Central do Brasil, Que Horas Ela Volta. Então, esse algo de fantástico é o que me interessa mais, sabe? Depois assistir filme Demência também, que meus olhos brilharam também. Então, é uma forma que eu levo para Sci-Fi Moon esse objetivo de virar também uma chavinha na mente das pessoas, que o nosso cinema é maravilhoso e não tem só drama, documentário, sabe? Tem ficção maravilhosa e é isso. A segunda, eu ficaria muito triste, né? Mas eu acho que, no caso, seria de todas as redes ou... A gente acha que eu me... Não, brincadeira, gente, mas assim... Eu veria outra forma de recomeçar, sabe? Teria que ser em rede social, né? Que é uma forma mais rápida de chegar nos outros, maior. E recomeçaria tudo de novo, sabe? Então, vem com a gente faz, né, preservação digital também, conversa sobre web archiving, enfim. Tô brincando, mas é verdade, né? Você tem vocês dois acho que têm relações diferentes, né, com o material, enfim, com que não deixa de ser, né? Acaba sendo um catálogo afetivo, né? Um mapeamento afetivo, né? Assim, a partir dos interesses do cinema brasileiro. Enfim, eu ficaria arrasada. Eu fiquei impressionada com o desapego do Lucas. Eu, particularmente, ficaria arrasada. Mas a gente tem aqui mais uma pergunta, né? Do Gustavo. E uma lá atrás. Deixa eu ver aqui o tempo, gente. Que a gente tem... Acho que dá. Eu vou ser bem rapidinho, então. Acho que a minha pergunta até foi tocada em muitos tópicos que eu levantei a mão um tempinho, mas é porque eu acompanho muito a página de vocês, gente. O meu Letterboxd mudou muito depois de muitos edits seus e... eu acho que vocês tocaram um pouco na questão da linguagem jovem, mas eu pergunto mais numa questão do processo de montagem de vocês mesmo, porque acho que a gente tem muita coisa de... às vezes, um filme parece chato até que você faz uma edit e ele, de repente, é muito estético, ele é muito legal, tem todo esse... não sei se é uma reciprocação, mas às vezes você já cria uma imagem em cima daquele produto e, de repente, você tem um recorte que traz outros aspectos. E aí, como vocês falaram um pouco dessa linguagem jovem, de comunicar com isso, como que foi para vocês entenderem como que era esse produto final de vocês, esse processo de montagem, o que vocês querem trazer e tudo mais, como foi entender o que vocês estão apresentando, talvez? No vídeo final, tem várias formas de pensar a vibe que eu quero passar, se é algo mais triste, algo mais alegre, algo mais bonito, sabe? Às vezes até engano, o edit é melhor que o filme, sabe? Mas acho que tem muito disso, da vibe que eu quero passar. Por exemplo, quando eu assisto o filme, eu já penso, sabe, em quais cenas usar. Então, as escolhas... é algo muito intuitivo meu, tipo, acho que é a prática já de tanto tempo fazendo isso e colocando as cenas que mais interessam, sabe, deixa mais bonito, brilha nos olhos, sabe, acho que é isso. Eu acho que o começo da página era isso, né, de ter trechos justamente fora de contexto, né, essa é a origem do nome, do funcionamento da página, porque eu sentia que quando eu recomendava filmes para as pessoas, o título assustava, assim, primeiramente. Então tem aquelas coisas, tipo, as taradas atacam e tal, a pessoa não vou assistir isso. Aí você posta uma comédia, assim, às vezes não tem nada muito a ver, às vezes, com o título. E eu sentia isso, assim, acho que o vídeo tinha essa estrutura meio de meme, assim, recorte de vídeo, que fazia, sei lá, a pessoa não assistia um filme de 1h30, mas ela podia ver um vídeo de 10 segundos, sabe?
E esse vídeo de 10 segundos, às vezes, pode fazer a pessoa justamente querer ver o filme de 1h30, né? Então, acho que tem um pouco dessa quebra de uma parede, assim, eu acho, né? Pelo menos de não botar a pessoa já direto no filme, mas ter essas etapas, assim, meio intercaladas da coisa, eu acho. E acho que é isso, né? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? A minha pergunta ela vai ser breve, mas eu sou uma pessoa que fala muito, então breve pode ser um pouco louco. Mas eu também cresci na cidade de São Paulo e na periferia. Então, mesmo tendo sendo da capital, o cinema ele apareceu na minha vida desde pequenininha na pirataria, né? Os DVDs piratas. Minha mãe, eu gosto de cinema por causa da minha mãe. Minha mãe assiste muito filme e era naqueles DVDs que vinham 3, 4 filmes que a gente comprava na feira. Então, eu só estou comentando isso porque eu acho que a pirataria é um assunto do cinema, da preservação e de quem está assistindo, e eu não sou contra a pirataria, apesar de ser um pouco polêmico. E eu sou de uma geração que usou muito a internet para acessar, então, o cinema, assim, o torrent, o Tumblr, que eu acho que é um pouco que os perfis de vocês fazem no Instagram, no Twitter, eu sigo no Twitter, mas o Tumblr era esse lugar para mim, quando eu era adolescente, assim, para ir conhecer filmes e conhecer o cinema, que eu não tinha acesso na minha realidade material, né? E aí a minha pergunta, ela está muito ligada, sim, não sei se vocês sabem ou se vocês já pesquisaram sobre isso, mas eu acho que é uma pesquisa legal. Os próprios museus fazem isso, e se a gente está entendendo os perfis de vocês como esse lugar, talvez, de um museu, né, que preserva o cinema brasileiro, se vocês já pesquisaram sobre o público, né? Quem é que acessa a página de vocês? Quem é que visualiza? Eu sei que o Instagram dá para fazer um pouco isso, o Twitter eu não sei, mas dá para saber de onde vem, né? Qual é o estado que mais acessa, quais a faixa etária, enfim. Se vocês sabem um pouco do público. Porque a gente sabe como vocês fazem um produto, que é isso que as pessoas perguntaram, mas esse produto atinge um público. E qual é esse público, né? E essa é a minha pergunta. Então, primeiro sobre o seu comentário de ser da periferia de São Paulo, então você entende a dinâmica que às vezes os lugares são muito distantes para chegar, assim, então tem sempre a Cinemateca às vezes tem esse problema, assim, para mim, de ser uma coisa que às vezes leva 2 horas para chegar e você tem que chegar 1 hora antes para retirar o ingresso, então você tem que ter aquela dinâmica de ter 3 horas de deslocamento, e eu acho isso uma coisa muito, muito complicada nesse sentido, sei lá, de você está exibindo o filme, mas ele vai ser exibido uma vez, depois ele não é exibido mais. E a pirataria, acho que está esse mínimo de acesso para quem mora longe, ou para quem não tem cinema na cidade, enfim, que é o caso de muitas cidades no Brasil, né, principalmente. Então, acho que tem essa questão, porque, sei lá, por exemplo, eu fui na mostra do Walter Hugo Cura, na Cinemateca, que eram filmes impecáveis, assim, 35mm, e na internet esses filmes estão numa cópia VHS, assim, surrada, em uma qualidade péssima. Mas, mesmo assim, as pessoas assistem aqueles filmes e falam sobre aqueles filmes. Tem o Filhas do Fogo, que é meio bombado ultimamente, assim, tal, que é uma cópia horrível da Band, que entra o logo da Band assim, no meio do filme, do nada. E, mesmo assim, as pessoas estão assistindo naquela cópia, naquela condição, porque é o que elas podem acessar do filme, entende? Então, é uma coisa que é muito legal, um trabalho muito legal de ver aquele filme sendo exibido, mas depois, e aí? Né? Como a gente transforma isso em algo que pode chegar mais, né? Porque o próprio caso do Walter Ocuri, o Walter Ocuri não está em nenhum streaming, por exemplo. Então, a opção é você ou ver pirata numa cópia horrível, ou você nunca ver nenhum filme do Walter Ocuri, sabe? Então, acho que são opções meio cruéis assim para se ter. E não sei, acho que o Instagram dá para ver o público, eu confesso que eu não colhei, mas o Twitter não dá para ver, e acho que não é uma coisa que talvez ligue tanto. Mas pro Twitter eu sinto que é um pessoal muito mais jovem em relação ao Instagram, assim, pelas aquelas percepções que a gente acaba tendo, né? A forma de digitar, a forma de, sabe, a foto de perfil já entrega assim mais ou menos as coisas, as informações básicas. E eu sinto que o Instagram é um pessoal um pouco mais velho e acho que às vezes tem esse critério um pouco maior no Instagram, assim, de não cair, porque como eu falei, como eu posto cenas que podem cair nesse lado do machismo, da coisa, uma coisa assim. Então tem um critério muito maior de filtrar
do que tem no Twitter, por exemplo, porque no Twitter eu sei que o público conhece a linguagem que eu faço e aquilo não é no sentido pejorativo, sabe? Eu não quero falar mal dos filmes, eu não quero falar mal da cena, e eu estou postando aquilo como algo que eu acho aquele filme legal e acho aquela cena engraçada, sei lá, nesse sentido não ofensivo, entende? E no Instagram, como eu não tenho tanto contato com esse público, já é uma coisa que eu tomo muito mais cuidado, assim, de não cair naquele lado de postar a cena como deboche, sabe? Nossa, que cena péssima, sei lá. Então é uma coisa que acaba tendo um pouco mais de preocupação no Instagram em relação a isso por conta do público, mas acho que eu nunca cheguei a olhar assim, na questão de idade e tal, porque acho que não é uma coisa que também que também acho que fosse mudar muita coisa, assim, eu acho, do como postar, entende? Acho que eu gosto de postar da forma que eu postaria aquilo mesmo e acho que não... Nunca não tenho preocupação com o público, claro, chato fala isso, né, agora, dessa frente falou que é seguidora, mas que é uma coisa que eu posto da forma que eu postaria no Twitter meu, assim, sabe? Acho que é uma coisa que eu não tenho eu não crio essa linguagem, assim, de postar para as pessoas entenderem, meio dar mais engajamento, essa coisa publicitária, acho que não é um lado que eu não tenho, assim, da coisa. O meu público, eu acho que depende da rede social também. TikTok, eu acho que tem mais gente nova. No Instagram é mais moderado ali, tem gente nova, mas também tem o público mais velho, que eu consigo resgatar editando filmes mais antigos. Eles comentam, por exemplo, nossa, por que usar essa música? Não está nem no filme. E perguntando se está no filme ou se é um corte oficial, mas eu acho que é bem, assim, depende da rede social, a questão do público. Tem mais alguma... Eu acho que, sim, só trazendo um complemento, eu acho que o CTAV tem feito um trabalho com as redes, né? Então, que é evidente, assim, né? Um trabalho que não tem tanto tempo assim deu para notar rapidamente, né? Questão de qual trecho usar, qual, né, momento do filme usar e como isso vai dialogando, acho que cresceu bastante, né? Então, acho que um bom uso e a percepção de como é importante, né, dialogar com esse público, dependendo da plataforma, né, que você está inserido. Assim. Então, tentar aproximar essa linguagem para dialogar com o público cada vez mais amplo. Tem mais alguma pergunta, gente? Sim, eu tenho uma pergunta. Tá, meu nome é Roberta França, eu sou do setor de comunicação e redes sociais do CTAV, ele falou agora ali do CTAV. E eu queria saber se vocês usam TikTok e se vocês percebem uma diferença muito grande entre o Reels e o TikTok na questão de edição de filmes, dos edits que vocês fazem e tal. Eu nunca percebi assim uma diferença tão grande, mas em questão de conteúdo de edit, por ser algo que gente mais nova faz, eu encontro mais lá. Eu acho que essa a única diferença que tem é de ter mais conteúdo de edit lá, por exemplo. Eu não tenho TikTok, então não posso te dizer nada, mas eu acho que lá é um pouco mais difícil para mim, no sentido das diretrizes serem um pouco mais rígidas, assim, então acho que é uma coisa que eu não me interessou muito de entrar lá até o momento, não. Eu queria agradecer também os elogios ao CTAV, em nome da equipe. Oi, eu quero saber quais tipos de DMs que vocês recebem. Eu sei que as pessoas... Eu já falei com o Lucas sobre, mas que as pessoas até entram nos seus DMs achando que você... Tipo, perguntando você se você pode ajudar eles a achar um filme. Esse tipo de coisa que agora as pessoas, tipo, em vez de falar com a Cinemateca Brasileira, até chega para você, será que... Onde eu posso achar X filme porno? E imagino que vocês também recebem outros DMs bem doidos ou até coisas bonitas. Muito obrigado, XYZ, você mudou como eu penso sobre o cinema nacional. Então, eu quero entender quais tipo de contato que as pessoas fazem com você diretamente. Tem essas DMs mais assustadoras, onde eu encontro pornô, é difícil de receber, mas tem essas coisas, tem assim, onde eu encontro esse filme, é uma coisa clássica, que chega todo dia, assim, tal. E não sei, acho que muitas vezes tem esse lado, assim, né, de você compartilhar, assim, o link pirata e tal, porque tem
tem esses filmes que estão armazenados que não cabem no YouTube, eles acabam caindo em sites adultos, assim, né? Mesmo não sendo filmes explícitos, muitas vezes. Mas é meio que a única forma de acessar alguns filmes são nesses sites e tal. Então fica uma coisa difícil de compartilhar, às vezes, porque cai como spam na DM e tal, não tem como compartilhar muito. Mas tem essas... Tem muita DM perguntando, me manda aquele trecho que fala tal frase. Aí eu tenho que ir atrás para a pessoa, para mandar para ela. E o pior é que, geralmente, eu sei qual filme tem a frase, eu fico, que saco. Aí eu vou lá atrás e mando. E tem essas DMs, são legais, assim, assistir tal filme que você postou e achei super legal. Ou tem uns contatos que são interessantes, que são de universitários, assim, de cinema, que eles querem meio que... Ou às vezes perguntar alguma coisa, assim, tal, ou às vezes já dei até uma entrevista para pesquisa de TCC e tal. Acho que é uma coisa que é engraçado, assim, porque eu não sinto que eu tenho essa capacidade, assim, de responder essas dúvidas às vezes, mas que é uma coisa que é engraçada, que às vezes pergunta eu sei responder algumas coisas, assim, eu fico, nossa, mas que inusitado e tal, saber algumas coisas, porque acho que tem essa imagem, talvez, de ter pouco... Não sei, acho que tem pouco contato com esses filmes, principalmente esses filmes dos anos 70, anos 80, acho que tem pouca gente que fala, então acho que acaba essa coisa de, putz, onde que eu vou saber sobre essa coisa dos anos 70 chega em mim, sabe? Acho que ficou uma espécie de referência online de como saber, sabe? Umas coisas que muitas vezes eu não tenho noção alguma de como responder, mas que chegam, sabe? Porque eu acho que tem esse direcionamento mesmo. Então, acho que por isso que eu até falei que é importante, às vezes, compartilhar o CTAV, ou que vai ter uma coisa na Cinemateca, para ter essa coisa dessas instituições que são coisas de verdade que estão fazendo coisa, não sou eu, sabe? E aí direcionar essas pessoas a essas coisas, ou tem muitas vezes que eu mando pesquisas, assim, mais embasadas sobre isso do que eu só responder e tal. Acho que tem um pouco dessa preocupação, assim, de às vezes não... da pessoa ter contato com essas instituições, essas coisas que são feitas mais seriamente do que o que eu faço. Assim, você até falou do desapego, mas é uma coisa que eu acho que eu acabo caindo, às vezes, desse tipo de importância, assim, tal, da coisa, porque acho que virou, assim, meio que acidentalmente ou não, tal, mas essa coisa da referência, assim, do cara que sabe dos filmes dos anos 70, dos 80, sabe? Então chega essas coisas, assim, como se eu soubesse meio que todas as coisas, assim, às vezes, e acho que é engraçado, assim, umas coisas muito específicas e tal. Teve, esse mês passado, faz uma lista de filmes de festa junina, eu fiquei, nossa, que filmes tem festa junina no meio? E aí é uma coisa que eu teria que ir atrás para a pessoa e montar uma lista de filmes de festa junina e tal, eu fiquei, nossa, que difícil, né, essa pergunta, assim, e tal. Mas acho que tem essas DMs, assim, que eu acho bem legais de falar, assim, que conheceu o filme por causa de mim, ou coisa assim, que postou um trecho, ou que conheceu o diretor tal, que começou a ver filme brasileiro por causa disso, tal. Acho que isso é uma coisa que é interessante, porque no começo acho que eu não sentia tanto que as pessoas realmente assistiam o filme, sabe? Acho que eu sentia que elas interagiam assim com o trecho, tal, e não viam o filme de verdade depois. E aí, tendo esse contato, acho que começou a ter um pouco mais, assim, de confirmação mesmo, de que estão indo atrás, estão assistindo, estão conhecendo os filmes mesmo. Na minha DM é bem variada, pergunta o nome dos filmes, tem gente que manda áudio falando várias coisas de tal filme, me perguntando qual é. São coisas específicas até, mas eu consigo responder. Muita gente também já me informou que começou a cursar cinema por conta do perfil. TCC também já me chamaram para entrevista. Deixa eu ver o que mais, gente. Muito variado, gente. Bastante coisa. Minha foto é a Vera Fischer na Super Fêmea, então acho que dá uma impressão errada de eu ser uma loira bonita. A minha foto é a Sônia Braga. Só a título de curiosidade, eu sou do CTAV e essas informações são públicas, mas uma DM que a gente recebe muito lá e a gente considera uma das favoritas nossas, tá lá pública, quem quiser ir ver, que é tipo, é engraçado que todas essas pessoas que aparecem no filme estão mortas. É uma das nossas favoritas. Ou reconhecer alguém, dona fulaninha, filha do não sei o quê. A gente adora essas. Isso da dona Fulaninha é engraçado. Assim, tem
os mais genéricos, tipo, essa aí é a avó de alguém hoje em dia, para alguém que está falando uma barbaridade em algum filme. E teve a situação que chegou numa uma sobrinha, era um trecho de filme explícito, assim, então já era um tópico mais sensível, mas que chegou, a pessoa falando, nossa, esses são meus tios no trecho do filme. E eu não acreditei de primeira, falei, não é possível e tal. Ela confirmou, era mesmo os tios dela. E aí foi uma coisa meio constrangedora, assim, de fazer parte dessa ponte de descoberta para a família. Ela mandou no grupo da família, assim, o print, foi meio complicado. É isso? Gente, acho que é isso. Foi ótima a conversa com vocês. Obrigada por terem topado. Acho que, né, essa ponte necessária e, enfim, estreitar esses diálogos e, sobretudo, né, que isso traga, né, e lance luz sobre o trabalho que é feito, né, nos arquivos, em outras iniciativas independentes, e que isso reverta de alguma forma, né, tanto para o trabalho de preservação quanto para o cinema brasileiro, né, que ele seja assistido. A gente tem dialogado tanto sobre isso, né? Será que um sucesso retumbante de um determinado título contamina que as pessoas vejam outros? Será que os edits, né, vão levar as pessoas, né, para assistir esses filmes, né? Então, eu acho que a gente está tentando entender, né? Eu acho que tem uma questão geracional clara, mas eu acho que, para além disso, tem métodos, né? Métodos de trabalho diferentes, que são necessários, né? Que sejam diferentes, porque, né, os âmbitos são diferentes, né? O âmbito institucional e o trabalho de vocês é diferente, mas eu acho que é importante ver como isso pode dialogar, né? Então é isso, obrigada aqui, né, por todo mundo que ficou até as 6 dialogando com a gente. E é isso, vamos ver algum Reels, viralizar esse Reels aqui da conversa. Esperamos. Obrigada.